noite, sou a professora Keis Martins. Este é o 7º módulo do curso de Elaboração de Projetos Audiovisuais e Produção Executiva. Vamos falar sobre execução das despesas. Como sempre, caso tenha alguma dúvida ou comentário, estamos disponíveis no fórum ou por e-mail. Execução das despesas. Na execução financeira, o primeiro passo é abrir as contas. Então, existem vários tipos de contas, a gente vai se ater a dois tipos, que é a conta de captação e a conta de movimentação. Todas as contas correntes dos projetos audiovisuais fomentados com recursos administrados pela agência, seja de fomento direto ou indireto, elas são abertas exclusivamente pela Ancine no Banco do Brasil. A conta de captação, ela é uma conta de fomento indireto, ou seja, você ainda vai captar os recursos, seja se você aprovou um projeto por leis estaduais ou outros tipos de legislação que permite que você capte recursos de outras fontes, então isso é um tipo de fomento indireto. Quando você tem uma conta de movimentação, você pode ter tanto um projeto de fomento direto quanto indireto. No fomento direto, quando você, por exemplo, num edital de Prodecínio, de um edital de Prodave da Ancine, isso é uma conta, você vai abrir uma conta de movimentação de fomento direto. Movimentação bancária. Depósitos. Nas contas de captação, somente são permitidos depósitos de valores oriundos de captações de recursos incentivados ou contas de recolhimento. Ou seja, não é permitido nenhum tipo de depósito que não seja oriundo de recursos que sejam via legislação, via leis, via editais, ou que estejam alinhados com o que for permitido no edital que você aprovou o seu projeto. A conta de movimentação, somente serão permitidos depósitos de valores que sejam oriundos de contas bloqueadas ou de captação dos projetos, resgates ou aplicações financeiras, ou depósitos de recursos próprios exclusivamente para fins de pagamento de despesas relacionadas ao projeto, relativas à contrapartida ou com finalidade de empréstimo. No caso, por exemplo, se você aprovou o seu projeto no edital do Prodave, por exemplo, uma série de TV, e aí você recebeu uma quantia, digamos, de 650 mil. Esse valor ele vai direto para uma conta de movimentação. A Ancine, você como proponente vai abrir uma conta, a Ancine ela vai intermediar esse processo, então você vai abrir uma conta de movimentação. Quando você recebe esse valor, não é permitido que seja depositado nenhum tipo de valor nessa conta, a não ser essas exceções aqui que a gente acabou de explicar. Os rendimentos. De acordo com os artigos 25 e 57 da Instrução Normativa 125 de 2019, tanto nas contas de captação quanto nas contas de movimentação, os recursos devem ser aplicados em fundos de investimento lastreados em títulos da dívida pública. Ou seja, quando você recebe esse recurso na sua conta de movimentação, ele necessariamente tem que ser aplicado num fundo de investimento. Os rendimentos financeiros dessas aplicações serão considerados como aporte complementar ao projeto, estando sujeito às mesmas condições de prestação de contas exigidas para o projeto. Por exemplo, conforme o seu projeto ele for tendo rendimentos dessa aplicação financeira, você precisa também prestar contas desses rendimentos. Por isso que é importante que você esteja fazendo sempre um acompanhamento do extrato bancário e fazendo a prestação de contas referente a essas aplicações. Execuções de despesas. O reembolso configura-se como um ressarcimento financeiro de despesas aderentes ao projeto realizadas com recursos próprios da proponente ou de pessoas físicas vinculadas ao projeto. O pagamento de despesas para posterior reembolso é permitido pela Ancine em casos específicos e restritos, por conta de oportunidade, conveniência, celeridade ou da natureza da despesa. Então, dentro do desenho de produção, em muitos momentos a gente acaba precisando atender algumas emergências. Então, dentro disso é permitido, por exemplo, se tiver algum problema com a movimentação da conta, enfim, qualquer tipo de dificuldade, é permitido que a proponente ou pessoas vinculadas ao projeto
possam, utilizar de seus recursos próprios para pagar alguma despesa referente ao projeto e, posteriormente, ser ressarcida por isso. Não poderão ser reembolsadas, por exemplo, pequenas despesas em contratação de serviços. Não é mais permitido, de acordo com a Instrução Normativa número 150. Como despesas de táxi, restaurantes, pedágio, estacionamento, cópias, chaveiro, cartórios, correios, contas de telefone de pessoas físicas e etc. Esses tipos de despesas, elas não podem ser reembolsadas. O que é permitido hoje é que essas despesas elas tenham a sua própria NF, a sua própria nota fiscal, o seu próprio recibo, de acordo com as orientações da Instrução Normativa 150. Os reembolsos deverão ser realizados por intermédio de transferências bancárias para a conta corrente administrativa de titularidade da empresa proponente ou do profissional vinculado ao projeto. Ou seja, se a despesa ela foi paga pela proponente como pessoa jurídica, então esse reembolso ele deve ser direto para a conta jurídica da proponente. No caso de uma despesa que foi paga por uma pessoa física vinculada que tem um contrato com o projeto, essa despesa ela vai direto para a conta dessa pessoa física. Excepcionalmente, a proponente poderá se reembolsar de despesas específicas, devidamente destacadas na lista exaustiva do artigo 16 da Instrução Normativa número 150. Contratações. A proponente deverá observar alguns preceitos básicos indispensáveis para que os documentos fiscais sejam considerados válidos para a comprovação da correta aplicação dos recursos públicos. É dever da proponente atestar as atividades econômicas listadas para a empresa contratada, prestadora de serviço, no seu CNPJ e no seu contrato social, ou seja, somente contratar pessoa idônea. Ou seja, se você vai contratar um serviço de transporte, você precisa checar se a prestadora de serviço, se ela tem no seu cartão de CNPJ ou no contrato social da empresa, se ela tem o CNAE correspondente a esse tipo de serviço. Ou seja, se ela é uma pessoa idônea, se tem correspondência jurídica para estar exercendo aquela atividade. Sempre que contratar uma empresa para a prestação de um serviço técnico ou artístico, a proponente deve se certificar de que o profissional disponibilizado para a execução do serviço tem vínculo societário ou empregatício com a empresa, que será responsável pelo recebimento do pagamento e emissão do documento fiscal. Ou seja, se eu contrato um técnico de luz, eu preciso checar se esse técnico de luz, se a nota fiscal que ele está emitindo, se a empresa que está representando ele, se ele faz parte do quadro societário dessa empresa. Caso esse contratado não tenha vínculo com a empresa que está emitida a nota fiscal, isso se caracteriza como uma irregularidade. No caso, se essa pessoa não tem vínculo societário com nenhuma empresa, ou se ela não é administradora, dona, diretora de uma empresa, então ela precisa emitir a sua nota fiscal, a sua nota como pessoa física, se ela não tiver vínculo nenhum com nenhuma empresa. Antes de efetivar a contratação, a proponente deve se certificar de que o prestador de serviço possui conta bancária em seu nome, pois os pagamentos deverão ser realizados diretamente da conta do projeto para a conta corrente da empresa ou da pessoa física prestadora de serviço. Ou seja, não é possível fazer pagamentos em espécie, em cheque ou qualquer outro meio. Só é permitido que tenham movimentações bancárias da conta de movimentação do projeto para a conta dos prestadores de serviço, como um depósito direto para quem está vinculado ao projeto como um prestador de serviço. A proponente só deverá efetuar o pagamento da despesa após a confirmação de que as notas fiscais ou recibos apresentados pelo credor possuem os dados de identificação do projeto, título, SALIC e a discriminação dos serviços prestados fixados no momento da emissão do documento, nos termos do artigo 9º da Instrução Normativa 150. No caso de cupom fiscal, no qual não exista um campo disponível para a inclusão de dados,
O título do projeto e sua numeração junto à Ancine poderão ser incluídos pela proponente por meio de carimbo no verso do documento. A proponente deve sempre se certificar de que a despesa executada tem aderência ao projeto e está prevista no orçamento aprovado. Mesmo que precise executar uma despesa não prevista no orçamento aprovado, deverá se certificar de que ela é aderente ao escopo do objeto pactuado e está de acordo com as determinações dos normativos da Ancine. Deve-se certificar ainda de que a despesa pretendida não foi objeto de corte ou glosa em outras análises orçamentárias. Pessoa física, o RPA. O profissional autônomo lhe presta seu serviço sem vinculação ou subordinação, assumindo o risco pela sua atividade. Os pagamentos líquidos, após retenção dos tributos, deverão sair diretamente da conta corrente do projeto para a conta dos profissionais, vinculados à emissão do RPA, que é um recibo de pagamento de autônomo. Após realizar a retenção na fonte, a proponente poderá realizar os pagamentos dos tributos diretamente na conta do projeto, diretamente da conta do projeto ou da conta administrativa para posterior reembolso por pertencerem ao grupo de rateio de serviços internalizados, exceção prevista no artigo 16 da Instrução Normativa número 150. Menor de idade. O trabalho artístico prestado por menor de idade depende de autorização de autoridade judiciária competente, juiz da infância e da juventude ou juiz do trabalho, mediante alvará, visto que essa autoridade analisará as condições de trabalho e a garantia de saúde física e mental do menor. Indígenas. A Lei nº 6.001, de 1973, traz as seguintes orientações sobre as condições de trabalho dos indígenas. Artigo 14. Não haverá discriminação entre trabalhadores indígenas e os demais trabalhadores, aplicando-se-lhes todos os direitos e garantias das leis trabalhistas e de previdência social. Parágrafo único. É permitida a adaptação de condições de trabalho aos usos e costumes da comunidade a que pertencer o índio. Pessoa jurídica. No caso, o documento correspondente é a nota fiscal. Os serviços prestados por pessoas jurídicas legalmente constituídas no Brasil devem ser comprovados com notas fiscais. O pagamento deve ser realizado diretamente da conta corrente do projeto para a conta corrente do credor após a emissão da nota fiscal. Ou seja, da conta do projeto para a conta jurídica do prestador de serviço. É responsabilidade da proponente verificar se a empresa contratada possui atividade econômica compatível com o serviço prestado e se esse vínculo empregatício ou societário entre a empresa e o técnico disponibilizado para a prestação do serviço. Pessoa jurídica, MEI. O MEI, o microempreendedor individual, tem diversas especificidades e restrições. Desse modo, a lista de atividades permitidas é muito restrita e não possui muitas atividades técnicas especializadas, intelectuais ou próprias de profissões regulamentadas. O MEI só poderá ser contratado para prestar serviço presente explicitamente na lista atualizada de ocupações disponíveis para MEI. Como a MEI é uma categoria de empresário individual, pode utilizar sua conta corrente de pessoa física para receber seus pagamentos, pois o patrimônio do empreendimento se confunde com o patrimônio do empreendedor. Ou seja, aqui existe uma exceção na regra da emissão dos pagamentos de notas fiscais, no caso de MEI. Porque, como a MEI se confunde o patrimônio do empreendedor com o do seu empreendimento, e a MEI ela é uma outra categoria de pessoa jurídica, então é possível sim fazer um pagamento da conta do projeto para a conta pessoal em nome do empresário da MEI. A proponente só poderá adquirir passagens aéreas em classe econômica dentro do país ou para o exterior para pessoas que possuam vínculo comprovado com o projeto, nome listado nos créditos da obra, no caso de produção, ou contrato de prestação de serviços para o projeto. As passagens aéreas deverão ser adquiridas por intermédio de agências de viagens. O pagamento deverá ser realizado diretamente da conta do projeto para a conta da agência, contra a apresentação da fatura e da passagem, o bilhete eletrônico. Passagem em nome de pessoas não vinculadas à produção serão glosadas. Não serão aceitas despesas com taxas de remarcação, multa por cancelamento, excesso de bagagem ou no-show. Diárias per DIN.
O pagamento de diárias é destinado à cobertura de despesas com alimentação, hospedagem e transporte urbano para profissional que se deslocar de sua sede de trabalho para outra localidade, município, estado ou país, em função do serviço na produção, em caráter eventual e transitório. Só poderão receber diárias as pessoas que possuam um vínculo comprovado com o projeto. Ou seja, se a sede de produção é em São Luís e eu preciso fazer uma gravação em um outro município, por exemplo, Alcântara, então eu posso sim pagar diárias per dia. No caso das despesas que são feitas em São Luís, eu não poderia fazer diárias nesse tipo de cobertura de despesas. Eu não posso pagar os meus profissionais de São Luís com diárias per dia, somente se houver deslocamento da minha sede de trabalho. Serviço de transporte. A proponente poderá contratar empresas de transporte para o deslocamento de equipamentos e transporte do coletivo da equipe para os locais de filmagem. A despesa deverá ser comprovada com nota fiscal ou conhecimento de transporte. Espero que essa aula e o curso como um todo tenham sido proveitosos. Caso tenha alguma dúvida, não deixe de entrar em contato. Bons estudos e não deixe de responder as atividades como requisito para a obtenção do seu certificado de conclusão. Olá novamente, eu sou a professora Casey Martins e este é o último módulo do curso de elaboração de projetos audiovisuais em produção executiva. Neste módulo, faremos as considerações finais sobre a prestação de contas. Após o término deste módulo, não se esqueça de responder às atividades postadas. E como sempre, para qualquer dúvida, você pode entrar em contato conosco através do fórum ou ainda por e-mail. Considerações finais sobre a prestação de contas nos projetos audiovisuais. Prestação de contas. Na Instrução Normativa número 150, de 23 de setembro de 2019, o artigo 8º, a proponente deverá manter os documentos originais que comprovem a totalidade das despesas do projeto arquivados em meio físico, em ordem cronológica ou na ordem em que se encontrarem dispostos em sua relação de pagamentos, pelo prazo de 5 anos, contados a partir da decisão final da análise da prestação de contas. A prestação de contas será aprovada com ressalvas quando verificadas as seguintes ocorrências, entre outras: classificar na relação de pagamentos e informações financeiras ou no demonstrativo orçamentários despesas que não se relacionem à natureza dos itens orçamentários em que foram lançados, em divergência com o orçamento aprovado. É aprovada com ressalvas quando executar remanejamento interno de valores entre itens orçamentários para os projetos audiovisuais em desacordo com os termos da instrução normativa específica que rege a aprovação e acompanhamento dos respectivos projetos. Ou seja, se você tem um orçamento aprovado de 1 milhão, você, ali dentro do seu orçamento, vão ter itens específicos que você vai descrever como que você vai gastar esse recurso. Quando você faz despesas que você não previu, ou, por exemplo, você gasta muito mais com um profissional e muito menos com uma outra despesa que você achou que poderia gastar, quando você faz esse reajustamento, esse remanejamento interno de valores, você tem um teto para você fazer isso e está dentro da regularidade. Quando você passa, por exemplo, de 20 a 25% do valor total, você precisa da pré-aprovação da Ancine para fazer esse remanejamento interno. Então, é preciso ficar atento com o seu orçamento analítico para que ele seja um orçamento real e que você possa estar perto das despesas que você vai realmente executar.
executar as despesas do projeto com concentração de pagamentos de pelo menos 25% do valor total executado a um mesmo fornecedor ou grupos de empresas vinculados a um mesmo sócio, também constitui uma irregularidade, porém, até 25%, a sua prestação de contas ela vai ser aprovada com ressalvas, exceto para projetos específicos de, por exemplo, desenvolvimento de projeto, porque no desenvolvimento de projeto, as despesas, elas são, a natureza das despesas, não são muito diversificadas. Por exemplo, você vai ter que pagar o roteirista, a direção, em alguns casos, vai pagar uma consultoria de roteiro. Então, como são pequenas a natureza das despesas desse projeto, então é possível que você pague muito mais do que 25%, porque essa regra ela vale para a produção de projetos audiovisuais que não estão listados aqui. Ou seja, essa regra vale exceto para projetos de desenvolvimento de projetos, construção, reforma ou atualização tecnológica da sala de exibição, aquisição de ações, finalização do seu projeto audiovisual, comercialização, animação, produção com orçamento executado de até R$500 mil e etc. Ainda nos termos da aprovação com ressalva. Despesas executadas irregularmente, cujos valores já tenham sido ressarcidos aos cofres públicos. Movimentação de recursos nas contas abertas para a execução do projeto que não forem destinados ao pagamento de despesas do projeto, comprovados juntos à prestação de contas. Preenchimento incorreto dos formulários que comprometa a análise da prestação de contas. Não aplicação ou aplicação em desacordo da logomarca obrigatória, conforme a Instrução Normativa número 130. Atenção, isso é um detalhe muito importante. A aplicação da logomarca obrigatória, ela precisa estar em total acordo com a Instrução Normativa número 130, porque existe um tempo de entrada, de saída, de tamanho de fonte, então é muito importante estar atento a esses detalhes para que a sua prestação de contas ela não seja reprovada ou aprovada com ressalva. Prestação de contas reprovada. Omissão no dever de prestar contas, na forma do artigo 6 da Instrução Normativa número 150. No artigo 6, quando a prestação de contas final não for apresentada no prazo determinado na seção 1 deste capítulo, a proponente será inscrita na situação de inadimplência. A proponente será notificada de sua inscrição na situação de inadimplência e instada a regular omissão no prazo de 30 dias. Permanecendo a proponente omissa após o prazo estipulado no inciso 1º deste artigo, o projeto será encaminhado à deliberação da diretoria colegiada da Ancine para não aprovação da prestação de contas e autorização da instauração de procedimento de tomada de contas especial, TCE, ou a adoção de medidas judiciais e aplicação das penalidades cabíveis, conforme preconiza a legislação em vigor. A prestação de contas será reprovada no caso de não entrega do material para análise técnica do cumprimento do objeto finalizado, ou seja, se você não entregar o produto audiovisual que você falou que ia entregar. Não ressarcimento ao erário de despesas glosadas. No caso de despesas que foram glosadas, que foram consideradas estranhas à natureza do projeto, você precisa ressarcir a Ancine, aos cofres públicos, porque essa despesa ela não foi considerada uma despesa regular dentro da natureza do projeto. Não apresentação de despesas relacionadas à execução da totalidade dos recursos disponibilizados, dos rendimentos oferidos pelas aplicações financeiras ou da contrapartida obrigatória, quando couber, sem a devida devolução ao erário desses valores. Prática de ato de gestão ilegal ou de caráter fraudulento que implique danos ao erário. Em projetos de produção de obra audiovisual, a não emissão do Certificado de Produto Brasileiro, o CPB, ou a sua emissão sem atestar a classificação da obra como obra audiovisual brasileira independente, constituinte de espaço qualificado. Também, o não atendimento às diligências indispensáveis à análise da prestação de contas.
o descumprimento das obrigações que, conforme os instrumentos que regulam a aplicação de recursos de fomento direto, possam ensejar a não aprovação da prestação de contas. Não aprovação do cumprimento de objeto e finalidade. Ou seja, quando você faz o seu projeto e você submete ele à análise e aprovação para receber recursos públicos, você precisa estar alinhado na sua prestação de contas do que você falou e propôs no seu projeto inicial. Então, se eu falei no meu projeto que eu vou fazer um filme de longa-metragem, o cumprimento do meu objeto e a finalidade do meu objeto é um longa-metragem. Então, eu preciso apresentar esse longa-metragem a partir da emissão do meu certificado de produto brasileiro, que é o meu registro de que aquela obra ela é uma obra de longa-metragem dentro dos termos que eu falei que eu ia fazer. Sanções e penalidades. Advertência. A advertência é um alerta a proponentes sobre a realização de condutas inadequadas, de caráter menos grave, que representam o descumprimento de recomendações da Ancine ou geram dificuldades para as etapas de análise de prestação de contas. Inabilitação. A inabilitação é a sanção restritiva de direitos aplicada no caso de condutas inadequadas de caráter mais grave, listadas no artigo 43, no parágrafo 1º, inciso 2º da Instrução Normativa número 150. Como consequência, a proponente ou executora do projeto audiovisual, bem como seus respectivos sócios administradores e as empresas nas quais estes últimos sejam também sócios administradores, ficam impedidas de terem analisados e aprovados novos projetos, análise complementar, redimensionamentos, remanejamentos, reinvestimentos, trocas de titularidade, contratações, prorrogações e liberações de recursos de seus projetos em andamento, no fomento direto e no fomento indireto. Os impedimentos persistirão enquanto durar o descumprimento das obrigações previstas na Instrução Normativa número 150. Sofrem ainda com as seguintes penalidades: suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito, proibição de contratar com a administração pública pelo período de até 2 anos, proibição de fruir dos benefícios de fomento indireto geridos pela Ancine pelo período de até 2 anos. Glosas. Na análise de prestação de contas, caso sejam constatadas despesas irregulares, inválidas ou estranhas à natureza do projeto, a Ancine diligenciará a proponente solicitando a devolução dos recursos à União para que não se consolide a situação de danos ao erário. Inadimplência. Quando descumpre solicitações realizadas pela Ancine, as proponentes, seus sócios e as empresas vinculadas são inscritas na situação de inadimplência. Quando inscrita no cadastro de inadimplentes, ficam impedidas de terem analisados e aprovados novos projetos, análise complementar, redimensionamentos, remanejamentos, reinvestimentos, trocas de titularidade, contratações, prorrogações e etc. Sempre que a proponente cumpre com a obrigação motivadora da inadimplência, mesmo que de maneira intempestiva, é automaticamente retirada da situação de inadimplência. Para mais informações, veja o artigo 39 da Instrução Normativa número 150. Multas. Alguns mecanismos de fomento exigem a aplicação de multas incidentes sobre os débitos apurados pela Ancine. A diretoria colegiada exigirá a devolução dos recursos no prazo de 30 dias contados do recebimento da notificação. Se a proponente devolver o dinheiro devido dentro desse prazo, não será aplicada a multa. Entretanto, após esse prazo, o valor deverá ser recolhido acrescido da multa prevista na lei ou no respectivo instrumento contratual, fomento direto, após a atualização monetária dos valores. Tomada de contas especial. É um processo perante o Tribunal de Contas da União, o TCU, devidamente formalizado, com rito próprio, que visa a apuração de responsabilidade por ocorrência de dano
à administração pública federal e obtenção do respectivo ressarcimento, objetivando a apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis e a quantificação do dano. A TCE será instaurada para projetos com prestação de contas não aprovadas no Ancine, cujos recursos atualizados não tenham sido devolvidos aos cofres públicos na forma da lei, após esgotadas todas as medidas administrativas internas. Muita informação, né? Mas calma, ainda nem começou a pior parte, só começa quando você inicia o seu projeto financiado. Mas não se esqueça, todo esforço e disciplina valem a pena quando a alma do projeto não é pequena. Boa sorte e conte comigo no caminho. Espero que essa aula e o curso como um todo tenham sido proveitosos. Caso tenha alguma dúvida, não deixe de entrar em contato. Bons estudos e não deixe de responder as atividades como requisito para a obtenção do seu certificado de conclusão. Então, dando continuidade aqui ao nosso segundo módulo do curso Ensino Híbrido, Personalização e Tecnologia. Conforme eu havia indicado na videoaula, nós vamos abandonar um pouco a parte teórica, né, e tentar dar alguma indicação de ferramentas, né, de metodologias para se trabalhar de acordo com o que o modelo propõe, né? Que é a convergência do presencial com o online. Então, a gente vai trabalhar nesse módulo um pouco do papel do professor. Bom, no ensino híbrido, o papel do professor ele é um papel de mudança de foco e mudança de direção. Já que a gente está propondo nesse momento um ensino que vai se centrar muito no online, muito no uso das tecnologias, o centro desse processo ele tem que ser o estudante, né? Então, o foco da atenção do aluno ela vai se dar no sentido de desenvolver um autoaprendizado, que a gente chama de autoinstrucionalidade, tá? Então, todo o conteúdo, toda a dinâmica que nós, profissionais da educação, vamos trabalhar com esse aluno, tem que se dar no sentido de que o aluno possa desenvolver, né, de forma autoinstrucional aquele conteúdo. Em outras palavras, com o nosso apoio, ele vai aprender ali sozinho, né, em tempos de isolamento social. Então, o papel do professor nesse sentido é centrar as suas atenções aí no estudante. Então, o ensino híbrido, o que ele vai propor aí nesse contexto? O que ele vai propor aí nessa direção, né? O estudante o ensino híbrido foca no estudante e a sua aprendizagem própria e através de interações interpessoais. Desculpem aí o pequeno erro na escrita. Ele aprende através de interações interpessoais. Essas interações elas se dão entre pares, né? Ela pode ser aluno e pode ser também aluno-professor. Tá? Então, esse é o nosso papel aí dentro do ensino híbrido. É dar o foco, mudar um pouco o foco para o aprendizado do aluno. Mas como a gente vai desenvolver isso? Então, vem agora um pouco da parte prática, vem um pouco agora de dicas e também de uso de metodologias e também de ferramentas, né? Então, vamos ver aqui a elaboração de atividades a serem desenvolvidas em casa com o suporte da tecnologia. Como é que o professor ele vai fazer isso? Não? Professor, professora. Então, o primeiro passo, esse estudante, para ele aprender ali
só, né? Só entre aspas, como ele vai ter o suporte nosso à distância e da tecnologia, o computador, celular, tablet, esse estudante ele precisa de um roteiro de aprendizagem, ou seja, ele precisa saber exatamente o que ele vai fazer, tá? A gente vai sempre partir do princípio que, a priori, esse estudante ele não vai ter ali a presença física, né, do professor durante 50 minutos, né, para dar esse suporte, para dar esse apoio, para tirar uma dúvida. Então a gente tem que criar uma estratégia, que aqui vai ser esse roteiro, que diga para ele o que ele vai fazer, o que a gente quer dele naquela disciplina, naquela atividade, naquela tarefa. Então eu estou sugerindo aqui um documento e ele vai estar disponível também na nossa aba de material complementar, que é um roteiro simples, é um documento feito num editor de texto e ele vai servir de roteiro de aprendizagem. Lembrando que não é um plano de ensino, muito menos é um plano de aula. É uma estratégia diferenciada para que esse aluno saiba o que exatamente ele vai fazer ali em relação àquela disciplina, em relação àquele curso, em relação àquela atividade, tá? Então é um documento bem simples, como vocês podem ver aí, onde a gente identifica o curso, a gente identifica a disciplina, pode ser o curso ou a série, né? Ele está bem genérico nesse sentido. A disciplina, a unidade de aprendizagem, né? O título, que é basicamente o conteúdo, né? Dentro do curso ou da disciplina, qual conteúdo vai estar sendo ministrado ali. Aí o professor ele precisa definir os objetivos da aprendizagem, né? Coloquei aqui como modelo, aí você preenche de acordo com o curso, com a disciplina, com o seu objetivo. Tá? Então, define os objetivos da aprendizagem, que a gente vai querer que esse aluno alcance, né, ao final dessa atividade. E o material de estudo. Se existir um livro base, como um livro didático, se existir, né, esse livro didático, ele vai ser o material base da disciplina. Se eu uso um livro didático, eu tenho que indicar e ser específico qual módulo, qual capítulo, qual a página ou qual a parte do texto ali a ser estudado. Além do material base, esse aluno ele vai utilizar alguma coisa, eu vou indicar um vídeo, sendo da internet, importante disponibilizar o link de acesso. Sendo texto, a mesma coisa, esse texto está com ele, está na internet. Sendo o site, qual é o site, o vídeo está no YouTube, qual é o link, enfim. Isso tem que ser específico, especificado para ele, tá? Em cima desse material de estudo, a gente vai desenvolver atividades. Então, com base no que ele estudou, quais as atividades serão desenvolvidas? Se ele tem um livro didático, indicar ali aonde no livro estão essas atividades. Se existirem outros tipos de atividades, elas têm que estar especificadas nesse roteiro de aprendizagem, certo? E aí, como atividades, eu vou sugerir aqui três metodologias, porque eu observo muito, por exemplo, as atividades que chegam em casa, né, para minha filha, porque ela nesse período aí de isolamento está fazendo também atividades online. Então eles recebem um roteiro até parecido com esse, com as atividades sendo descritas. E muitas delas são aquelas atividades tipo resumo, né? Que é uma atividade bastante explorada por nós. Resumo disso, resumo daquilo, resenha, fichamento, que na cabeça do aluno é tudo a mesma coisa, né? Basicamente ele vai extrair
partes daquele texto e colocar numa folha, né? E ali está o resumo, está a resenha, né? Então, basicamente, ninguém aguenta mais fazer resumo nesse período de quarentena. Então, eu vou indicar aqui 3 tipos de atividades. Aqui no roteiro tem sugestão 1 e sugestão 2, e eu vou indicar também uma terceira sugestão, tá? A sugestão 1, ela é de trabalho escrito em grupo. Dá para fazer trabalho em grupo, trabalho escrito em grupo, mesmo estando separado fisicamente, dá. São as chamadas ferramentas de escrita colaborativa, né? Por exemplo, o Wikipédia é uma ferramenta de escrita colaborativa, onde as pessoas podem acessar e dar a sua contribuição, né? Alguém revisa, mas claro, o Wikipédia é algo bem mais trabalhado. Então, para a sugestão de trabalho escrito em grupo online, a gente vai dar a sugestão aqui do Google, que é o do Google Docs. Tá? Eu vou abrir aqui, já tem um modelo específico. Bom, aqui é o Google Docs, está na minha conta, né? Todo mundo que tem um Gmail tem uma conta no Drive e tem acesso também ao Google Docs, que basicamente simula um editor de texto online. Então, eu estou simulando aqui, por exemplo, que seria um trabalho escrito de geografia, com o tema Problemas Ambientais nos Centros Urbanos. Então, por ser online, eu posso compartilhar esse documento com outros editores. Então, eu posso estar fazendo um trabalho em grupo, né, onde os alunos, claro, vão se organizar, né, e dividir as suas contribuições. Então, aqui tem um exemplo de um trabalho escrito de geografia, com o tema, né, Problemas Ambientais nos Centros Urbanos. Então, tem uma rápida introdução e tem os tópicos. Aí, cada estudante ele pode estar contribuindo com um tópico. Estudante X fala um pouco sobre a poluição do ar. Então, coloca aqui o texto, coloca a referência. Outro estudante, poluição das águas. Outro, ilha de calor. Outro, inversão térmica. E aí eles vão, de forma colaborativa, né, desenvolvendo o seu trabalho. Então, é a ideia aqui de escrita colaborativa. Alguém, né, tem que partir a iniciativa de alguém. O próprio professor ele pode criar esse esboço e compartilhar com os alunos. Agora, claro, né, precisa de que eles tenham e-mail, de preferência um Gmail. E aí eu digo se ele pode editar, se ele pode só ver ou se ele pode comentar. Como eu quero que ele edite, como é um trabalho em grupo, ele pode editar. E aí eu coloco o e-mail aqui e compartilho, tá? Com quantas pessoas aí a gente quiser. Então eu tenho um trabalho em grupo, no final a ideia, né, em tese pelo menos, é que todos tenham participado, tá? Então é uma alternativa trabalho em grupo online. Além desse tipo de alternativa, eu coloquei aqui como sugestão de atividade a exploração de mapas mentais, que muitos professores utilizam hoje, né? Utilizam na atualidade o mapa conceitual ou o mapa mental, tá? Muitos alunos, né, fazem no caderno, colorem, são bem criativos nesse sentido. Mas além da opção de fazer manualmente, tem a opção também de fazer via aplicativo. E aí eu vou sugerir um
que ele é do próprio Windows, tá? Muitos computadores utilizam na atualidade o Windows, né? Então eu dei essa sugestão que pode ser adquirida na própria loja do Windows, o Windows Store. É gratuito, eu já baixei aqui, deixei disponibilizado. É essa ferramenta aqui. TX Mind Map, tá? Tem até um esboço aqui de uma apresentação, eu vou até excluir ela. Pronto, deletar aqui. A interface dele é bem simples, né? Eu tenho aqui a conta, apesar de estar em inglês, dá para se virar, né? Meu Mind Map, novo, e uma pasta onde ficam os meus mapas, né? Meus mapas mentais. Eu vou clicar aqui em New, novo mapa mental, e ele vai me dar a opção de templates já, né, de modelos pré-existentes, ou eu posso iniciar aqui do zero, né, do branco, do nada. Como a gente não tem muita experiência, a gente pode utilizar um formato já pré-existente, tá? Plano de negócios, plano de eventos, relacionado a trabalho, apresentação. Eu vou escolher aqui a apresentação e ele vai me dar o mapa aqui, né? Um molde, um modelo de mapa mental já pré-feito. Aqui do lado esquerdo, nessa aba, tem essas mesmas palavras aqui e em cima eu só vou editando. Por exemplo, eu estou criando um mapa mental sobre ensino híbrido. Então, a partir da ideia central, que é o meu mapa mental, que é ensino híbrido, eu vou desenvolvendo aí os outros diagramas, tá? Então, eu vou só editando aqui esses textos aqui do lado esquerdo, a partir dos modelos. E aqui tem a opção para mudar as cores e para inserir demais diagramas. Se eu quiser aumentar, modificar o formato, inserir mais desses diagramas aqui, mais dessas linhas, tá? Terminado de construir o mapa mental, eu vou finalizar ele. Eu vou finalizar e exportar. Exportar significa gerar, né? Salvar e gerar um documento a partir desse mapa. Geralmente é um arquivo de imagem, um arquivo ou PNG ou JPG. Eu vou salvar e vai aparecer aqui a opção de salvar como imagem, JPG ou PNG. Vou nomear. Vou fazer a nomeação dele aqui e salvar. Vou deixar salvo aqui na pasta do nosso curso, aqui no meu computador, sobre educação híbrida. E ele vai gerar um arquivo de imagem e vai ficar salvo. Depois eu posso colar num documento, posso colar num editor de texto, ou posso simplesmente imprimir, entregar, enviar ao professor para análise, tá? Lembrando que a gente vai ter uma atividade na nossa plataforma de aprendizagem online, que é sobre a utilização desse mapa mental aqui, certo? Então, nós demos a sugestão
do trabalho escrito online. Nós demos a sugestão dos mapas mentais. E, por último, vou dar a sugestão aqui da criação de nuvem de palavras. Não sei se vocês já viram, também é uma ferramenta bem interessante que ajuda o estudante a entender o conteúdo a partir da definição de palavras-chave. Tá? Ele estuda um determinado conteúdo, aquela matéria, aquela disciplina, e ele vai elencando palavras, elencando verbetes que vão ajudar ele no entendimento geral daquele conteúdo, daquela disciplina, tá? Para fazer a nuvem de palavras, tem várias ferramentas, tem vários aplicativos, mas também tem sites, dá para fazer online. É até uma forma mais adequada utilizar ferramentas na internet sem a necessidade de baixar programas. Então, a gente vai deixar aqui como sugestão para fazer a nuvem de palavras esse site aqui. Bom, então aqui é a página inicial do Word Art, que é aquele site para fazer a nuvem de palavras, né? Eu posso fazer aqui o login, logando com o Facebook, com o Google e com o Twitter. No meu caso aqui eu já fiz o login com o Google, com a minha conta, e já fui redirecionado aqui para a página. Então aqui é bem simples, eu vou clicar em criar. E aí ele vai abrir uma ferramenta aqui de criação da nuvem de palavras. Tá? Aqui desse lado esquerdo as palavras e aqui do lado direito mais ou menos como vai ficar. Então, como a gente está trabalhando o ensino híbrido, eu vou criar uma nuvem de palavras com o tema do nosso curso. A palavra inicial vai ser essa e eu vou colocando outras. Aprendizagem, ensino, autonomia, estudante, internet. Posso colocar aí quantas palavras eu quiser. A gente vai ficar só nessas. Posso personalizar o tamanho das palavras, as cores e a fonte, entre outras personalizações. E vou clicar aqui em visualizar para visualizar como é que ela vai ficar, né? Pronta. Então tá aqui. Posso editar, posso voltar e posso salvar. Tem a opção aqui de imprimir. E aí eu posso ou imprimir ou salvar aqui a minha nuvem de palavras como PDF, tá bom? Então essa é a nossa última dica. Trabalhamos o roteiro de aprendizagem, como fazer escritas colaborativas com o Google Docs, mapas mentais e a nuvem de palavras, tá? São essas dicas que a gente vai trabalhar aqui nesse momento, tá? No decorrer das próximas aulas a gente vai tentar explorar mais algumas.